Hoje vamos tratar sobre o processo administrativo fiscal de âmbito contencioso. O processo contencioso se inicia com a impugnação do lançamento tributário. O que significa isso? O contribuinte comete uma infração e a autoridade administrativa tributária faz o lançamento do crédito tributário, apura o crédito tributário. Porém, quando o contribuinte discorda daquele valor, ele pode entrar com uma impugnação. Ele vai contestar aquele valor. Neste caso, a partir do momento que ele faz a impugnação dentro do prazo tempestivo, por que acontece? É feito o auto de infração, o contribuinte é notificado, ele assina tomando ciência, ele toma ciência daquele lançamento. A partir daí ele tem 30 dias para efetuar o pagamento ou para contestar aquele lançamento. Quando ele contesta aquele lançamento e entra com a impugnação, aí começa o processo contencioso. É uma lide, é uma disputa para saber quem é que está correto, se é a autoridade fiscal que constituiu o lançamento tributário ou se o contribuinte tem razão nas suas razões. Pois bem, a partir daí, dos 30 dias, ele entra com a impugnação e aprecia. Há somente duas opções. A impugnação dele é procedente, ou seja, o contribuinte tem razão, aquele lançamento foi feito incorretamente ou parcialmente incorreto. Neste caso, quando é julgado procedente a impugnação, a depender do valor, encerra o processo na primeira instância ou vai para a segunda instância. Aqui no Distrito Federal, o processo administrativo fiscal poderá passar por duas instâncias, a primeira e a segunda instância. A primeira instância compete à gerência de julgamento, é de competência do subsecretário da Receita do Distrito Federal. Aqui ele poderá delegar e é delegada para a gerência de julgamento tributário, a GEJUC, como é chamada aqui. Nesta gerência, eles analisam o processo, a impugnação e verificam se o lançamento é procedente ou não. Pois bem, julgada procedente a impugnação, como estava falando, poderá acontecer duas coisas. Se o valor daquela impugnação for inferior a aproximadamente 15.600 a preços de 2020, porque a cada ano esse valor é atualizado. Se então esse valor do lançamento do crédito tributário, se o crédito tributário for inferior a aproximadamente 15.600, julgada procedente a impugnação, encerra o processo na primeira instância. Porém, se aquele valor do crédito tributário for superior a aproximadamente 15.600, este recurso será remetido, fará uma remessa necessária, terá um recurso de ofício da primeira instância para a segunda instância. O que isso significa dizer? Se o contribuinte tem razão, neste caso, a primeira instância vai pedir para que a segunda instância revise, confirme aquela decisão. Isso depende do valor. Se é baixo de 15.600, aproximadamente 15.600, não precisa da revisão da segunda instância. A segunda instância é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, chamado TARF-DF. Então, se for superior a R$15.600, for superior, passa pela essa revisão necessária da segunda instância. Se for inferior a 15.600 aproximadamente, encerra aquele processo ali no âmbito da primeira instância. Um exemplo, se foi feita uma notificação de lançamento de um IPTU, de um IPVA, e foi cobrado um imposto,
foi efetuado o lançamento do crédito tributário e aquele valor o contribuinte discorda, então ele entra com uma impugnação dentro do prazo de 30 dias e sendo inferior a este valor que eu acabei de falar, aproximadamente 15.600, acontece esse procedimento que eu acabei de dizer. Essa é uma parte. Porém, digamos que o contribuinte foi feito o lançamento, apurado o crédito tributário e o contribuinte entra com recurso no prazo de 30 dias. Por ocasião da análise em primeira instância, lá pela gerência de julgamento, digamos que a impugnação do contribuinte seja improcedente. O que quer dizer? O contribuinte não tem razão de acordo com a administração tributária. O que o contribuinte poderá fazer? Ele pode aceitar ou pode recorrer à segunda instância. Neste caso, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para recorrer à segunda instância, que é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Ele entra, então, portanto, com um recurso voluntário, ou seja, aquele recurso da primeira instância para a segunda instância, ao TARF, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Chegando agora na segunda instância, eu vou falar como é que é o funcionamento do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, que é o órgão julgador de segunda instância. Aqui no Distrito Federal, o TARF é composto por 14 conselheiros, sendo 7 representantes da Fazenda do Distrito Federal e 7 representantes dos contribuintes. Então, neste caso, os representantes do contribuinte são escolhidos, são 7, e cada um representa um ramo de atividade. Ou seja, tem um representante do comércio, da indústria, da agricultura, dos proprietários de imóveis, da educação, do transporte e das comunicações. Esses são os representantes do contribuinte. Como representante da Fazenda Pública, são formados por auditores da carreira auditoria tributária. Neste caso, eles passam por um processo seletivo onde são escolhidos 7 conselheiros auditores com no mínimo 5 anos de exercício do trabalho. Além desses 14, 7 dos contribuintes, 7 da representante da Fazenda Pública, existe a mesma quantidade de suplente. O que significa o suplente? Na impossibilidade de um não poder comparecer à sessão de julgamento, então chama o suplente para substituir aquele conselheiro que esteja impedido ou suspeito, ou esteja de licença, de férias, ou por qualquer motivo não pôde comparecer à sessão de julgamento. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais está dividido em 2 câmaras. A primeira câmara terá 7 conselheiros e a segunda câmara também 7 conselheiros. A primeira câmara é presidida pelo presidente do tribunal. O mesmo presidente do tribunal, o presidente também da primeira câmara. A segunda câmara é presidida pelo representante do contribuinte. Pois bem, voltando lembra daquele lançamento que o contribuinte não ganhou, a impugnação dele foi julgada improcedente, ele entrou com recurso dentro de 30 dias, vai chegar ao tribunal, o presidente vai observar se ele cumpriu com o requisito, entrou dentro do prazo e admite o recurso. Vai haver um sorteio e esse processo poderá cair, na primeira Câmara ou na segunda Câmara. Na primeira Câmara, como presidente da primeira Câmara é o representante do Distrito Federal, o que acontece? Ali terá 3 representantes do Distrito Federal,
e 3 representantes do contribuinte, sendo o presidente o representante do Distrito Federal. O que acontece? Neste julgamento, caso ocorra empate, o desempate, que é o voto de qualidade, quem dará este voto é o presidente da Câmara. É somente em caso de empate. Na segunda Câmara, havendo empate, quem vai desempatar, quem proferirá o voto de desempate é o presidente da Câmara, que é um representante do contribuinte. Pois bem, chegado então, digamos que esse recurso chegou na primeira, digamos que caiu lá na primeira instância. O contribuinte ganhou, ou seja, foi julgado procedente a impugnação na primeira instância. O contribuinte ganhou. O que acontece? A mesma coisa. Quando ele ganha na primeira Câmara, ou seja, a sua contestação foi julgada procedente, observará o valor do crédito tributário. Neste caso, como o lançamento se encontra na segunda instância, o valor que vai definir se encerra o processo ali ou não é o valor de aproximadamente 47.600 a valores de 2020, porque todo ano é corrigido este valor. Digamos que o crédito tributário seja inferior a 47.600, o contribuinte ganhando ali na primeira Câmara ou na segunda Câmara encerra o processo e é favorável ao contribuinte. Neste caso, não há remessa necessária ao pleno do TAF. Porém, se aquele crédito tributário for superior a 47.600 aproximadamente, o que acontece? Há uma remessa necessária, um recurso ao pleno, um REMP, que eles costumam falar, uma remessa necessária ao pleno, ou seja, o pleno verificará se aquela decisão de primeira instância está correta ou não. Porém, se o valor é inferior a 47.600, já encerra o processo ali em uma das câmeras. Porém, digamos, se o contribuinte perde, se a sua contestação foi julgada improcedente, ele terá o prazo de 20 dias para recorrer ao pleno do TARF. O que significa dizer isso? Na primeira Câmara ou na segunda Câmara, que são 7 conselheiros, o pleno agora é formado pelos 14 conselheiros. Ou seja, aquele recurso será apreciado pelos 14 conselheiros. Observando, gente, que na realidade quem votará serão apenas 12, 6 representantes do contribuinte e 6 representantes da Fazenda do Distrito Federal. Por quê? Porque o pleno é presidido, tem a presidência do pleno, que não vota, só vota em caso de desempate, voto de qualidade, que é um dos representantes dos conselheiros do Distrito Federal. E o vice-presidente acompanha o presidente ali do lado, mas ele não vota. Ele só acompanha o julgamento, mas não vota. Na realidade, o vice-presidente ele apenas vai substituir as ausências do presidente do pleno. Pois bem, digamos que o contribuinte perdeu em uma das câmaras. Ele poderá ainda entrar com recurso extraordinário ao pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, do TAF. Terá o prazo de 20 dias para entrar com este recurso. Porém, ele deve observar alguns requisitos para se entrar com esse recurso extraordinário. Quais sejam? A decisão não unânime ou quando proferida por desempate do presidente de uma das câmaras
e for fundamentada e os fundamentos forem contrários à legislação tributária. Não unânime, digamos o seguinte: na primeira Câmara, ou se não, assim, na primeira Câmara a decisão foi unânime. Se foi unânime na primeira Câmara, não caberia recurso extraordinário ao Pleno do TAF. Porém, se essa decisão unânime em primeira Câmara divergir de outras decisões da segunda Câmara ou de decisões proferidas no Pleno, mesmo essa decisão sendo unânime, o contribuinte poderá entrar com o recurso extraordinário. Agora, a Fazenda Pública, observando que, porém, se o contribuinte ganhou a causa em função de um desempate proferido pelo presidente de uma das câmaras, o representante da Fazenda Pública, que no caso é um procurador do Distrito Federal, ele poderá entrar com o recurso. Também deverá observar se o valor é inferior a 47.600 aproximadamente. Se o valor do crédito tributário que foi julgado procedente à contestação do contribuinte, ou seja, o contribuinte ganha, e o valor for superior a 47.600 aproximadamente, o representante da Fazenda do Distrito Federal, que é um procurador do Distrito Federal, poderá entrar com um recurso ao Pleno do TAF, fazer a remessa necessária. Ele faz a remessa necessária ao Pleno para que se analise, se reaprecie este valor. Caso o representante da Fazenda, que é este procurador, não entre com o recurso necessário, o presidente de uma das câmaras fará a remessa necessária de ofício ao Pleno do TAF. A composição do TAF de 14 conselheiros, sendo 7 do contribuinte e 7 da Fazenda Pública, além disso, o tribunal tem presente nas sessões o representante da Fazenda do DF, que é um procurador do Distrito Federal, em que ele acompanha as sessões de julgamento e também faz a parte nas manifestações orais lá do processo, como tem o advogado que vai fazer as sustentações orais em relação ao contribuinte, tem o procurador lá do Distrito Federal, que é o representante do DF, que também fará a sustentação oral em favor da Fazenda do Distrito Federal. Porque, embora os conselheiros representantes do Distrito Federal sejam auditores do Distrito Federal, no julgamento eles têm que ser imparciais. Eles não podem puxar a sardinha, digamos assim, para a Fazenda do Distrito Federal. Assim também como os representantes do contribuinte, no momento do julgamento, eles não estão ali para serem advogados dos contribuintes. São juízes, né? Eles têm que ser o quê? Imparciais. Os julgadores ali, eles têm que ser imparciais, mesmo sendo representantes do contribuinte, mesmo sendo representantes da Fazenda Pública do Distrito Federal. Neste sentido, justifica ali a presença do representante da Fazenda Pública, que é o procurador do Distrito Federal, em que fará uma defesa em favor da Fazenda do Distrito Federal, assim como o advogado, né, o patrono dos contribuintes, fazem a defesa, as sustentações orais por parte do contribuinte. Ali é como se fosse o procurador do Distrito Federal, é o advogado da Fazenda do Distrito Federal. Este representante do Distrito Federal, que é o procurador, ele vai ali exercer, tem dois papéis, tanto do advogado do DF, né, que vai defender as causas do Distrito Federal, como também terá
a função de custos legis, de observar se a legislação está seguida. No entanto, ele vai dar o parecer dele ali. Ele não tem influência sobre a decisão, não é ele que vai decidir. Ele simplesmente vai manifestar, assim como o advogado do contribuinte também se manifesta, só que a decisão é dos conselheiros apenas. Além do recurso extraordinário e da remessa necessária, você também existe um outro tipo de recurso que são os embargos de declaração, que na realidade nem são bem considerados embargos, que na realidade nem são considerados recursos, né? Porque na realidade ele não vai reapreciar a decisão, ele vai apenas esclarecer. Por quê? Porque em caso de só pode entrar com os embargos de declaração se for mediante obscuridade, contradição, omissão, obscuridade e contradição. Neste caso, você entra com os embargos de declaração para que aquela decisão que foi proferida seja esclarecida, né? Diante de uma omissão, diante que é obscura, que é contraditória, então você vai esclarecer. Então esse é o processo contencioso.